Você já se perguntou quem foi a última rainha do Egito Antigo? Bem, essa rainha é mundialmente conhecida como Cleópatra, uma figura histórica intrigante que ainda desperta interesse e curiosidade nos dias de hoje. Mas você sabia que há muito mais por trás da imagem glamourosa e sedutora retratada nos filmes e nos livros? Nesse vídeo, vamos explorar alguns fatos fascinantes sobre a vida de Cleópatra que com certeza vão te surpreender. Então, prepare-se para aprender mais sobre essa poderosa rainha do Egito. Bom, a Cleópatra nasceu em 69 a.C. e morreu em 30 a.C., sendo a última rainha do Egito. E assim, a Cleópatra, ela foi a rainha mais famosa do Egito. Porém, entretanto, todavia, ela não era egípcia, e sim grega. Então, o que acontece? Após a morte de Alexandre o Grande, os membros da dinastia Ptolomaica, que são os Ptolomeus, governaram o Egito durante o período helenístico. Bom, e apesar da Cleópatra ser grega e não egípcia, ela achava muito importante, principalmente como rainha, aprender a língua local. E assim, ela também não falava apenas egípcio, ela falava grego, latim, enfim, ela era muito fluente em várias línguas. E uma curiosidade é que ela foi o primeiro membro da dinastia Ptolomaica a aprender o egípcio. Bom, a Cleópatra, ela é possivelmente fruto de uma endegamia. O que é isso, Mari? Bom, na época da Cleópatra, era muito comum irmão se casar com irmão, tio se casar com sobrinha, primo se casar com prima. Então, o que acontece? Provavelmente, os pais da Cleópatra eram irmãos. Tanto que a Cleópatra, ela casou com dois irmãos dela para continuar essa tradição. Se bem que ela matou os dois, mas isso é conversa para daqui a pouco. Bom, outra curiosidade muito interessante é que a Cleópatra, ela era mais inteligente do que bonita. Quer dizer, hoje em dia a gente olha os filmes da Cleópatra, a Elizabeth Taylor interpretando a Cleópatra, a gente fala, não, essa mulher é linda. E de fato, ela era bonita, mas o que chamava muita atenção nela era o seu jeito extremamente sensual e a sua inteligência. Gente, ela mandava bem história, matemática, astrologia, política, ela falava várias línguas. Então, assim, sabe aquela pessoa fascinante que você consegue conversar com ela sobre qualquer assunto e ela vai saber? Então, essa era a Cleópatra. E para continuar a tradição, a Cleópatra casou com dois dos seus irmãos. O Ptolomeu XIII, que tinha apenas 10 anos, e depois o Ptolomeu XIV, que casou com ela com 13 anos de idade. Porém, a verdade é que ocorreram fins trágicos para esses dois maridos e irmãos de Cleópatra. O primeiro, Ptolomeu XIII, acabou que eles não se entendiam direito e ocorreu uma guerra civil. E a Cleópatra, querendo ajuda, se perguntou quem era o homem mais poderoso da época, porque a Moela não pensava baixo. E ela percebeu que o cara que poderia ajudar era o Júlio César, que era nada mais, nada menos do que o imperador de Roma. A Cleópatra sabia que no meio dessa guerra civil, os guardas não iam deixar ela se encontrar com o Júlio César, mas ela queria se encontrar com o Júlio César porque ela sabe o que ela quer. E nessa, ela se perfumou inteira e pediu para o seu confidente siciliano colocá-la no tapete de César. E assim, quando o César abriu o tapete e viu aquela mulher quase nua, porque assim, a Cleópatra, ela se vestia com pouca roupa, mas não era o intuito de, eu quero provocar. É porque na cultura dela, para ela isso era normal. Então o César ficou extremamente encantado, né? E reza a lenda que ele ficou mais encantado ainda quando ela começou a falar, que ele viu que ela era extremamente inteligente. Enfim, esses dois se apaixonaram. Até que o César decidiu ajudar ela e acabou matando o seu irmão marido, Ptolomeu XIII, mas manteve a Cleópatra como sua amante. Nesse rolê, para ela não perder o trono, ela acabou tendo que casar com seu outro irmão, o Ptolomeu XIV. Bom, e o seu segundo marido também teve um fim um pouco mais trágico, porque ele morreu afogado no rio Nilo. E as más línguas falam como a Cleópatra estava nesse relacionamento ardente com César. Inclusive, ela teve um filho, e todo mundo sabia que era do César, tanto que ela chamava o filho nas espreitas
de cesáreos. Então, o plano da Cleópatra foi colocar o seu filho como seu co-governante. O problema é que ela tinha um marido que estava atrapalhando. O que aconteceu? Ela ativou o modo Nazaré Tedesco. Outra curiosidade muito bacana da Cleópatra é que ela achava que ela era a reencarnação de uma deusa. Bom, basicamente, na cabeça dela, ela era a reencarnação da deusa Ísis. Então, ela andava como se ela fosse uma deusa. Ela tomava banhos de pétalas de rosa, ela tomava banho de leite de bufa, porque na cabeça dela ela era uma deusa. E ela conseguiu fazer todo mundo acreditar que ela era esse raio dessa encarnação dessa deusa. Então todo mundo achava que ela era um ser meio místico. Bom, como a Cleópatra e o César, eles eram o quê? Eles eram amantes. O que acontece? Eles precisam se encontrar, né, meu anjo? Porque assim, o amor não é a distância. Esse negócio de namorar à distância não dá. Então, quando ela foi a Roma, reza a lenda que o César ergueu a estátua dourada do templo de Afrodite em direção a ela. E as pessoas ficaram tipo, nossa, como assim ele está fazendo? Porque eu sei que parece estranho, mas assim, o César, na época, ele era o imperador de Roma, ou seja, ele era a autoridade máxima. Então, se ele estava reconhecendo ela como uma Afrodite, então era basicamente para as pessoas também reconhecerem ela como uma Afrodite. Bom, mas como tudo que é bom dura pouco, acabou que o César foi esfaqueado até a morte e a Cleópatra teve que sair da cidade às pressas. Só que assim, ela deixou a sua marca registrada porque o seu penteado e até mesmo as suas joias e a sua maquiagem começaram a virar ícone entre as mulheres da época. E assim, se a gente for ver, é ícone até hoje. Essa lenda que a Cleópatra, por exemplo, ela não deixava ninguém pintar a sua unha de vermelho, porque esse era um direito único e exclusivamente dela. A gente, ela era extremamente vaidosa, sério, dá pra ver. Aí, o que aconteceu? Depois disso, sozinha, desiludida, ela pensou, nossa, quem é o próximo que também é influente? E ela olhou Marco Antônio. E reza a lenda que quando ela foi ao encontro do Marco Antônio, ela chegou em um navio dourado com velas roxas, sendo que a Cleópatra estava vestida para matar. Ela não foi para brincadeira. E assim, falavam que a Cleópatra e o Marco Antônio eles eram extremamente apaixonados um pelo outro. E eles acabaram criando o seu próprio clube, tipo um clube secreto deles, que era quase um clube dos alcoólatras, que eles ficavam bebendo e conversando a noite inteira. Bom, e a verdade é que quando as forças de Otaviano, que era o inimigo de Marco Antônio, chegaram até Alexandria, foi game over. E tem muitas teorias de como a Cleópatra e o Marco Antônio morreram. Mas a mais famosa é que a Cleópatra se matou com uma picada de cobra. E o Marco Antônio, quando viu a Cleópatra morta, colocou uma faca no seu estômago, estilo Romeu e Julieta. Inclusive, em várias obras de Shakespeare, ele cita Cleópatra e Antônio. Bom, e outra coisa legal é que o filme sobre Cleópatra, estreado por Elizabeth Taylor, foi um dos mais caros na época. Ele foi produzido em 1963 e o seu orçamento saltou de 2 milhões para 44 milhões de dólares. Mas valeu a pena, porque esse filme ele é muito incrível. Sério, tipo, ele é perfeito, ele tem todos os detalhes. E a Elizabeth Taylor também, sem comentários. Bom, essas foram algumas curiosidades sobre uma das rainhas mais enigmáticas de todos os tempos. Fala aqui embaixo se você conhece outra curiosidade sobre Cleópatra, tá certo? E se gostou do vídeo, não esquece de dar like. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.